Olá, bem-vindo de volta, você interessado no futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40 mil. Bem, hoje vamos falar das Hive Cities. As Hive Cities, as cidades colmeia, são um símbolo do império da humanidade e um local onde provavelmente você estaria habitando no futuro do 40 mil. Mas afinal, o que é uma Hive City, uma cidade colmeia? Bem, uma Hive City é uma cidade construída verticalmente. É uma cidade sobre outra cidade, sobre outra cidade, sobre outra cidade, cada uma maior que São Paulo e Rio de Janeiro juntas, chegando até um topo. E o topo da cidade é onde fica a nobreza, a aristocracia e o pessoal que faz a coordenação e a administração de todo o resto, onde é a nata da nata, até porque quanto mais alto tu vai, menos poluição tem. Então, são os locais mais almejados e subir na sociedade é literalmente ir para cima da cidade colmeia. E a cidade colmeia, ela se divide em várias etapas, várias partes, na verdade, mas para facilitar, a gente vai chamar a parte de baixo, do meio e o topo. E assim como uma pirâmide social, a parte de baixo da cidade colmeia é horrível. Lá embaixo, toda poluição, rejeito industrial, a secreção, qualquer coisa que cai e vaza lá de cima, vai para onde? Bem, segundo Newton e a gravidade, vai para baixo. Então lá embaixo é repleto de, primeiro, gases pesados, venenosos e muitas vezes cancerígenos. Por isso que quem vive mais embaixo da cidade colmeia também tem maior probabilidade de desenvolver câncer, uma morte precoce, problemas pulmonares, alergias e, em geral, uma vida muito curta. Primeiro porque essa região bem embaixo, quase que na superfície, é conhecida como Underhive, embaixo da colmeia. Essa parte, aliás, existe duas regiões assim, bem embaixo. A parte de fora, que seria os arredores da colmeia. Geralmente, essa região é repleta de rejeito industrial tóxico e vira meio que um enorme deserto contaminado e quase que nada vive ali. Não existem plantas, pessoas, animais. Existem alguns grupos de piratas que utilizam máscaras de ar e veículos para andar nessa região e ficar fora do alcance da lei, pilhando transportes e veículos que vão de uma colmeia a outra. E eles tentam sobreviver nesse desolada região fora da colmeia. Dentro da colmeia, aí embaixo, a parte mais subterrânea dela, é o que a gente chama de Underhive. A Underhive é uma região que não tem lei. É um local realmente que fica o depósito de rejeito e nada mesmo é feito em grande escala ou produzido ali. Ali é mais um território onde as gangues, os criminosos e o pessoal que é meio que rejeitado pela sociedade fica nesse lugar. Então tu vai ver contrabandistas, traficantes de órgãos, traficantes de tecnologia, mercenários. Tudo quanto é pessoa ruim está nessa região. Tu vai ver mutantes aberrantes que comem seres humanos. Tu vai ver criaturas terríveis nesse ponto. Não vá lá embaixo. Melhor ficar nos andares superiores. Conforme tu sai um pouco ali dessa região do solo totalmente contaminado por rejeito industrial e da região da Underhive, essa parte de baixo horrível de viver, tu começa a chegar em alguns blocos habitacionais e nesses blocos habitacionais ainda lá embaixo não tem muita coisa assim quanto a questão de segurança, organização ou algo assim. Lá embaixo ficam
milhões, às vezes bilhões de pessoas vivendo, todas aglomeradas em pequenos apartamentos, seria mais ou menos aqueles apartamentos cápsula do Japão, não sei se tu já chegou a ver, mas imagina um armário de vassoura. Pois é, o armário de vassoura é um condomínio de luxo nesse local aqui embaixo. É uma região onde o ser humano vive em condições deploráveis. Alguns aqui conseguem trabalhar e aí conseguir algum tipo de ração ou dinheiro ou roupa, mas não muito, para poder se manter vivo em turnos de 12 horas. Muitos acabam recorrendo ao crime, se juntando às gangues, para poder viver o pouco tempo que eles vão viver, até acabar morrendo em um conflito territorial com uma gangue rival ou numa batida dos Arbeits, que vai descer aqui embaixo com armamentos pesados. E os Arbeits, quando eles fazem uma batida aqui nessa região embaixo da cidade, aqui não tem lei. Se eles estavam estressados do seu trabalho lá em cima, é aqui que eles vão descontar o estresse. Eles vão eliminar um monte de inimigos, no caso um monte de criminosos, culpados ou não, não importa muito, ninguém se importa o que tem aqui embaixo. Vários mutantes eles vão eliminar. E tu pode imaginar, depois de uma enorme batida dos Arbeits, que é quase como uma invasão militar quando acontece isso, então agora vai ter pelo menos um período de tranquilidade e descanso, né? No momento que os Arbeits viram as costas, o caos reina novamente aqui embaixo. As gangues menores começam a tentar tomar o lugar das maiores que foram destruídas e vira um conflito armado inteiro de novo. E as pessoas dessa região vivem à mercê de coisas horríveis, lords de cartéis criminais, mutantes terríveis e outras aberrações que vivem lá embaixo. Um terreno muito fértil para a parte de cultos caóticos e outras coisas, porque qualquer promessa de uma vida um pouquinho melhor, olha, as pessoas aqui embaixo vão aceitar, porém são promessas vazias. E agora, além dos perigos em geral do cotidiano, a Inquisição também vai ser considerada uma das possíveis causas de morte para quem se junta nos cultos aqui embaixo. Bem, conforme tu vai subindo, começa a ter uma infraestrutura industrial enorme que faz a parte da reciclagem, porque tu não consegue alimentar bilhões e bilhões de pessoas e nem produzir água para tudo isso se tu não reciclar. Vai ser reciclado aqui rejeitos, fezes, secreções. A água, toda ela vai ser reciclada e reutilizada como água potável, e os rejeitos orgânicos vão ser utilizados em fazendas de alga e outras coisas assim, que conseguem sobreviver com o mínimo do mínimo, ou processados em enormes máquinas que vão transformar as proteínas dos corpos mortos e outras coisas. Não tem cemitério aqui, todo mundo é descartado para ser reciclado, e lá eles vão ser reciclados em aminoácidos que vão formar barras de proteína, que vão ser as rações para alimentar os funcionários das fábricas lá em cima. E é assim a vida numa Hive. É um dos piores lugares para viver. É realmente o que faz o universo do 40.000 ser assim sombrio, triste e em decadência. A vida das Hives representa isso aí. Tu trabalha 12 horas por dia, às vezes mais, dependendo da Hive. Não tem nenhum apoio ou lei ou proteção, tu fica à mercê de gangues, bandidos e qualquer outra coisa horrível, e tu ainda tem que se alimentar com matéria reciclada de esgoto e corpos mortos. E fique feliz que tu ainda tem algo para comer, que podia estar vivendo fora da Hive e morrer intoxicado e com fome no frio deserto tóxico lá fora. E frio por quê? Que é tanta poluição que a Hive produz que nem o Sol entra direito mais nesses planetas. Existem planetas, no caso, que são chamados Hive Worlds, mundos colmeia. Esses planetas não têm uma ou duas cidades colmeia, eles têm centenas delas em toda a superfície, cada uma
podendo conter de 800 milhões de pessoas, coisa pouca, uma hive pequena, até mais de 100 bilhões de pessoas. Tu não tem nem noção do que é, a gente não consegue nem imaginar esse número de gente vivendo aglomerada quase que como uma sardinha, trabalhando nas fábricas da colmeia. E conforme tu vai subindo, tu começa a ter um padrão de vida um pouquinho melhor e algumas probabilidades de mudar de vida. Conforme tu vai se elevando. Uma coisa também, além dos perigos de morrer lá embaixo por violência, fome, doença e tudo mais, também tem um perigo de morrer por um desabamento. Existe uma coisa chamada Hivequake, que seria um terremoto da colmeia, que às vezes pedaços inteiros da superestrutura caem e esmagam os níveis inferiores. Geralmente isso não afeta muito os níveis acima, então o pessoal não se importa muito, mas é bem comum cair, assim, ter um desabamento como se fosse uma caverna caindo coisas de cima em grande quantidade, toneladas de metal, que podem também matar o que está lá embaixo. Geralmente, ninguém se importa com o que vive embaixo da colmeia. Conforme tu vai subindo, aí tu chega no pessoal que é um cidadão propriamente dito, e nessa região também a vida é bem sofrida, mas como eu disse, tu tem algumas probabilidades aqui de melhorar de vida, de ter um apartamento um pouquinho maior, de ter um pouco mais de água e refeições por dia, de ter algumas horas a mais de lazer. Férias jamais, o que é férias? Férias não existe, mas em geral, nessa região aqui, ainda se vive um pouquinho melhor, e existem esses funcionários aqui, aliás, essas pessoas aqui, vivem e vão trabalhar, é isso que eles fazem, o trabalho deles fica em enormes complexos industriais que tomam a maior parte do espaço da colmeia. A colmeia, na verdade, não é feita, em maioria, por blocos habitacionais. Aliás, o bloco habitacional é projetado para caber o máximo de gente em menos espaço possível. A colmeia, na verdade, é uma fábrica. Aliás, várias fábricas gigantescas. Que essas fábricas são alimentadas por recursos trazidos com gigantescas naves também, que vêm de outros planetas ou asteroides ou campos de mineração, distribuem esse recurso primário. Esse recurso primário, então, vai para as forjas da colmeia, que geralmente viram metais, e esses metais viram ou instrumentos para guerra, ou instrumentos para a vida civil, ou instrumentos para a construção de naves e de qualquer coisa que o Império precise naquele momento. E não é incomum uma cidade colmeia inteira produzir um recurso principal. Então, eles fazem várias coisas em menor escala, mas um produto eles produzem muito. Digamos, correias para um tanque Leman Russ. Então, eles vão produzir aqui quantidades infinitas de peças daquela correia e vão mandar na mesma nave que deixou o recurso para enviar para a próxima parte da cadeia produtiva. Cada pessoa que vive aqui é uma minúscula engrenagem em uma máquina enorme que produz um recurso. É isso que é uma cidade colmeia. E para isso, eles fazem assim, o máximo possível para manter a população em linha. Existem, claro, várias outras coisas. Existem restaurantes, existem bares, existem casas de prazeres carnais, que eu não vou falar aqui porque é um canal respeitoso. Mas existem coisas na cidade colmeia, existem gangues, existem drogas, existem bebida, existem vários jeitos que as pessoas lidam com o estresse do cotidiano. E um jeito bom de tu sair dessa vida terrível que tu vive numa cidade colmeia é pelo menos ter uma vida melhor, uma chance de crescer, uma chance de ter mais comida, uma condição de vida melhor, é entrando na guarda
imperial. Então lembre-se, se tá ruim, inscreve-se na guarda, que pelo menos vai ser ruim por menos tempo e provavelmente vai morrer mais rápido lutando contra os inimigos da humanidade. Em geral, um jeito que as pessoas aqui têm para sair dessa situação é se inscrever na guarda imperial. Alguns capítulos dos Astarte também recrutam pessoas que vivem na Underhive, nas partes mais inferiores da Hive, porque ali é praticamente um mundo selvagem, somente os mais fortes sobrevivem. Então, se tu tem capacidade de sobreviver ali, quer dizer que tu é feito de um material muito resistente, tu é um ser humano muito acima da média, pelo menos em força. Então, tu vai entrar para o capítulo dos Astarte. Não são todos que recrutam assim, mas existem alguns que recrutam o pessoal que vive nos níveis mais inferiores, que é onde eles têm que lutar para sobreviver. Então, se tu conseguiu sobreviver, quer dizer que tu é merecedor de uma chance de entrar para os super soldados da humanidade. Conforme tu vai indo mais para cima, as condições de vida vão melhorando. Em alguns locais tu até consegue ver o sol, olha só. Geralmente o pessoal lá embaixo recebe suplementação de vitamina nas rações, ou extra, ou tem que pagar com um trabalho extra para ganhar a suplementação, ou tem que pagar o pouco que ganha para ganhar isso aí, de vitamina D para não ter raquitismo e problemas nos ossos. Então, porque lá embaixo não chega sol. Conforme tu vai subindo, porém, começa a poluição a ficar mais para baixo, porque a poluição não consegue subir tanto, e o nível que a poluição acaba para cima já começa a ser bem valorizado. São apartamentos mais luxuosos, locais onde o pessoal assim que já tem um dinheiro maior quer ficar, o pessoal que tem algum comércio, alguma coisa que dá um dinheirinho a mais, o pessoal que é dono de algumas partes das indústrias, o pessoal que faz a manutenção. Então, em si, geralmente os adeptos mecânicos têm tem prédios inteiros para eles, então os adeptos mecânicos são bem ricos, mas em geral é um local assim que tu fica um pouco melhor e a sociedade vai crescendo, e conforme tu vai subindo, tu vai encontrando menos e menos povão e mais a elite. Lá em cima tu vai ver as famílias nobres que fazem danças reais, vai ter enormes palácios, construções, templos para o imperador que foi construída pela família tal, arquitetura, estátuas, parques, plantas, coisas que tu não vai ver lá embaixo. Isso aqui é apenas nos níveis superiores, tu não vai ver essas coisas mais para baixo. Nessa região também fica o central de administração, a chamada Spire, que seria a torre, a parte de cima da torre maior. Ficam as regiões de administração imperial, onde fica o comandante da guarda, caso isso aí seja um mundo fortaleza e tenha regimentos da guarda imperial nessa cidade de Colmeia. Vai ter o local da eclesiarque, vai ter o local da administração imperial, vai ter o local da Inquisição. Então todas assim as instituições importantes vão ter uma representatividade aqui em cima, além das famílias de maior elite, renome, poder e influência desse planeta, vão viver nessa parte superior, praticamente como a nobreza antiga na época dos impérios, e o governador do planeta, esse é um rei para o planeta. Ele vive num luxo total lá em cima. Assim, o governador, no caso, pode fazer o que bem entender. Caso ele queira delegar todo o seu trabalho para os seus servos vão trabalhar para ele, e ele vai viver assim num harém, com uma piscina na superfície, pegando sol, com oásis ali em cima, enquanto lá embaixo o pessoal se mata trabalhando nas fábricas para produzir as ferramentas de guerra e manter as engrenagens do Império girando.
Você pode dizer, cara, que injustiça. Meu amigo, justiça na humanidade, tu não vai achar muito fácil. Se quiser reclamar de justiça, por favor, procure um Arbeit perto de você e ele vai te mostrar o que é justiça com um porrete eletrificado. Vai lá para ter a tua dose de justiça diária, caso tu queira reclamar. Mas, em geral, as cidades colmeia são locais terríveis para se viver. Claro, existe uma grande variação. Algumas cidades colmeia, no caso os governadores e administradores, realmente se importam com a qualidade de vida das pessoas, tentam fazer o melhor para manter assim a cidade colmeia funcionando melhor e melhorar a vida de todo mundo. Assim, então não é sempre e não é tão comum, mas existem governadores muito bons que vão tentar fazer o melhor para que a população como um todo fique melhor na qualidade de vida, vai para se melhorar o fornecimento da água, melhorar o fornecimento de energia. A energia aqui é racionada, tu tem alguns minutos a horas de energia por dia. A água também, tu tem que tomar banho em 3 segundos, boa sorte tomando banho em 3 segundos. Tu tem uma quantidade de água limitada e a comida que tu come também é calculada apenas para te não morrer de desnutrição. É o mínimo do necessário para te manter o mais eficiente possível. O Império é frio e calculista e é assim que ele sobrevive e alimenta os incontáveis trilhões de seres humanos que vivem nas suas fronteiras. A cidade colmeia, atualmente, ela é quase que só exclusiva do Império, com raríssimas exceções, que uma foi dominada por orcs, outra foi dominada por cultistas do caos, mas é raríssimo. Em geral, a maioria das cidades colmeia são do Império, tu vai encontrar elas quase que exclusivamente em mundos imperiais. E esses mundos são alimentados pela produção agrícola de mundos totalmente especializados na produção de plantas, animais, gado, proteína animal e carboidratos de origem vegetal e gorduras também, para alimentar a população da colmeia. É uma cadeia de produção. A colmeia é a indústria e a habitação. Existem mundos de produção de comida, existem mundos de produção de água. Planetas oceânicos inteiros foram drenados para levar para as colmeias. Os próprios oceanos da Terra Sagrada, da Holy Terra, já não existem há muito tempo atrás, porque toda a água foi drenada e está circulando e sendo reciclada e reutilizada de novo nas cidades colmeia. O ser humano conseguiu otimizar ao máximo a sua capacidade de sobrevivência a condições adversas para otimizar a produção industrial nessas cidades. A logística para manter esses bilhões de bocas alimentadas e com água e também com recursos é muito intensa e apenas o Império da Humanidade poderia dar conta disso aí. E é assim que as guerras em todos os frontes galácticos são mantidos. A gente não consegue nem imaginar o tamanho como é uma dessas cidades colmeia, é algo surreal. E ainda mais surreal é tu tentar dominar uma cidade colmeia. Mesmo as civis, as mais básicas, vão ter várias armas pesadas, barreiras, locais de bloqueio e de guarda, vão ter artilharia pesada. Elas são equipadas com um escudo Void planetários, igual aquele que tinha na cidadela de Vrax, só que maior, para manter a proteção contra ataques de órbita. Muitos mísseis antiaéreos, alguns mísseis nucleares, armas antiaéreas. A colmeia é feita para lidar com invasores. Teria que ter um exército pronto para perder a maior parte dos seus números para tentar vencer uma colmeia. E se tu atacar ela por fora, de baixo para cima, tu vai estar lutando camada após camada em desvantagem, onde os defensores vão estar sempre em posições preparadas e previamente feitas.
Eles podem facilmente destruir elevadores, destruir escadas, barricar a subida. Então tu não vai ter uma subida fácil para as camadas superiores. Em cada andar que tu entra é uma cidade de concreto, é um total labirinto que tu vai ter que lutar para conseguir conquistar. Além de que as regiões inferiores são muito tóxicas, então qualquer coisa que não tenha uma adaptação para sobreviver lá embaixo vai morrer pelo ambiente sozinho. Então é virtualmente impossível, não tem como tu dominar uma cidade colmeia. Tu ia ter que gastar, se a cidade colmeia fosse defendida, digamos tenha 2 bilhões de pessoas vivendo numa cidade colmeia, tu ia precisar pelo menos uns 6 bilhões de atacantes para poder invadir isso aqui. Não é fácil. Cada cidadão pode ser colocado com uma arma, mas não por isso. Existem armas automáticas, existem várias barricadas e soldados da PDF, algumas têm soldados da própria Guarda Imperial que habitam, e as cidades colmeias são as fortalezas dos mundos. Fortalezas são uma cidade colmeia, para te ter uma noção como é que funciona, e ali eles produzem o necessário para manter um esforço de guerra para sempre. Então não vai conseguir matar eles de fome, tu vai ter que enfrentar eles, e fora que o objetivo é segurar, porque mais cedo ou mais tarde o Império vai mandar reforços e destruir o teu ataque. Então teria que ser uma força quase que imparável para poder destruir esse objeto inemovível. Então, imóvel, na verdade, que é mais fácil, né? Inemovível é fogo, né, cara? Então teria que ser uma força muito grande para tentar mexer esse objeto imóvel. E não adianta tu atirar, porque tem o escudo Void, e mesmo que tu consiga destruir os setores externos, onde fica a muralha, por dentro ela é toda cheia de choques e vigas redundantes que absorvem o impacto. Então tu não vai conseguir destruir isso aí com um bom explosivo, não adianta. Tu pode soltar uma bomba nuclear, a cidade colmeia não destrói. É muito difícil tu acabar com toda ela por inteiro. Ela é feita para resistir. Então, além de ser uma defesa formidável, uma produção industrial que mantém o Império na ativa com as inúmeras guerras e contra os horrores que o universo vai trazer, por ser uma classe assim de estratificação social que vai sempre representar a humanidade, não adianta, pode botar quantos anos no futuro tu quiser, vai ser sempre desse jeito. E por ter uma vida horrível e representar assim a escuridão, a tristeza e a melancolia do milênio de 40.000, é que as cidades colmeia são um dos seus símbolos maiores. Espero que se um dia você nasça no futuro, você não nasça numa cidade colmeia, e se nascer, olha, se inscreva na guarda, pelo menos tu vai ter um pouquinho de vida em vez de só sobreviver. Mas é isso que eu queria trazer hoje sobre esse imenso símbolo de poder imperial, as gigantescas cidades colmeia que estão além até da nossa própria capacidade de percepção. Imagina só, as pessoas tu conhece, tu não conhece 1000 pessoas, não conhece, é muita gente, tenta botar isso tudo numa sala, não dá, tem bilhões de pessoas vivendo aqui. A quantidade de recursos que o Império gira é fora do normal, é surreal, porque eles otimizam cada planeta para uma produção e fazem um planeta maximizar o outro, e as cidades colmeia são o máximo da produção industrial. E se a vida você nascer lá no topo, você fazer parte do 1% aqui em cima, não é 1%, é 0, no caso, se você viver acima das partes mais altas da colmeia, considere-se muito privilegiado por não precisar respirar o ar poluído todo dia, e agradeça ao Deus Imperador pelo império da humanidade. Mas em geral, a vida aqui de cima, apesar de parecer fácil, também tem muita intriga. Aqui você tem que se preocupar com outras coisas. Lá embaixo é crime, poluição, cultos caóticos. Aqui em cima é, em geral, outras famílias querendo te assassinar, alguém querendo tomar o teu lugar,
ou tu falar a coisa errada e a Inquisição começar a te olhar, porque quanto mais alta a árvore, mais gente vai querer derrubar. Então quem vive aqui em cima vive num jogo de intriga, num Game of Thrones assim, futurístico, onde uma pessoa tá sempre querendo aumentar a sua influência e poder às custas da outra. Essa alta sociedade aqui, apesar da fachada, também tem problemas bem internos e uma corrupção profunda. Mas apesar disso, é bem melhor viver no topo do que viver na Underhive. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido algumas coisas a mais sobre como funciona a sociedade humana no futuro sombrio do milênio de 40.000. E lembrem-se, caso você viva numa hive e você às vezes pense em blasfemar com o nome do imperador, pense um pouquinho mais e lembre-se que a produção a cada batida do seu martelo, a cada parafuso apertado, é um inimigo derrotado, um alienígena destruído. Então, você é uma importante parte da grande máquina que é o Império da Humanidade. Agora que os 10 segundos de discurso inspiratório acabou, volte pro trabalho, cidadão. Essas peças não vão terminar sozinhas. Tudo de bom. Vejo vocês na próxima.